conhecimento sobre a retórica é importante para um católico? Eu sou Arthur Zanoni Oficial e esse é o Caixa de Cristo. Nós, católicos, somos atacados diariamente por culturas anticristãs e anticatólicas, ou até mesmo por evangélicos que não conseguem simplesmente nos deixar em paz. Claro que não são todos assim, óbvio, pelo amor de Deus. Pelo contrário, é uma minoria que é assim. Tem evangélicos que não podem ver um católico que vão nos incomodar. E infelizmente, nós temos que conseguir nos defender desses ataques. Lembram de quando a Bíblia nos ensina que o Criador é o princípio e o fim de todas as coisas? Em Apocalipse 22, versículo 13, está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa é a natureza divina. E tudo que existe no universo é um reflexo dessa realidade. De forma que todas as coisas do mundo foram feitas, originalmente foram feitas, para nos induzir à contemplação de Deus e à salvação. Claro que depois do pecado original, nós, seres humanos, nós não conseguimos mais ver as coisas assim. Nós somos fazedores de ídolos. Mas essa é a origem das coisas. E uma dessas coisas que Deus criou para o seu louvor é a retórica, uma das 7 artes liberais. Aristóteles, que é de longe o maior filósofo que já pisou nesse mundo, ele escreveu muito sobre a retórica. E ele ensina que a retórica é a contraparte da dialética. Para quem não sabe, dialética é aquele debate, aquele discurso onde as duas partes tentam descobrir a verdade com sinceridade de coração e ajudando-se uma à outra para as duas chegarem numa conclusão. E a retórica, diferentemente, é quando você monta um discurso visando convencer a outra parte do teu ponto de vista. Agora, para te ser persuasivo na retórica, tu tem que necessariamente ter passado pela fase da dialética sobre aquele tema e antes dela pela fase da gramática, que é a aquisição de informações e princípios básicos, que nesse caso são sobre a fé católica. Depois de tu conseguir essas informações, tu vai conseguir raciocinar em cima delas, ligar uma informação na outra, para assim formar o teu conhecimento sobre as verdades reveladas. Como, por exemplo, você conseguir aprender os 10 mandamentos, como obedecê-los, por que isso é assim, que são coisas básicas. Você vai formando esses conhecimentos. Abre parênteses. Se tu quiser um vídeo exclusivo sobre esse tema em específico, dos 10 mandamentos, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ensinar sobre isso também. Fecha parênteses. Então, depois que tu sabe dessas coisas, que tu conseguiu raciocinar e criar esses conhecimentos em ti, tu vai conseguir montar um discurso retórico. No nosso dia a dia, a gente pode acabar sendo atacado por argumentos contra a nossa fé. E nessas situações, às vezes, nós não temos escolha se não responder. Mas saibam que existem situações e situações. Em algumas situações a gente tem o dever moral de corrigir aquela pessoa, em outras situações a gente tem o dever de não responder absolutamente nada para aquela pessoa. Vejam bem, observem o comportamento da pessoa enquanto ela profere aquele ataque à fé de vocês. Se é uma pessoa que não está apegada àquela ideia, que só está falando aquilo por realmente um desconhecimento ou uma ignorância, tu tem o dever de corrigir aquela pessoa e falar, não, é assim, direitinho. Mas se aquela pessoa só tem puramente aquela intenção de atacar vocês, ou atacar a fé de vocês, vocês não devem responder absolutamente nada. E dependendo do tom, vocês ainda mandam um cara tomar no... Por que isso? Porque aquela pessoa, essa pessoa que fala desse jeito, ela não está aberta à discussão, a debate, e ela só quer te atacar, e é inútil discutir com ela, porque qualquer coisa que tu diga, ela vai usar para te atacar. Mas, se aquela pessoa estiver aberta ao vislumbre da verdade, aqui vai a dica. Presta atenção. Agora eu vou te ensinar a falar de uma forma bem convincente para fins de persuasão, tá? O conteúdo da tua fala só tem uma importância de 7%. O restante é tudo a forma como tu fala. Primeiro de tudo, pensa naquela estrutura básica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Se tu não consegue preencher essas coisas com conteúdo, é porque te falta estudo e tu não dominou aquele assunto. Tem que estudar melhor esse assunto. Mas, na prática, quando tu estiver no debate, quando você estiver introduzindo o assunto, você fala coisas por cima, coisas que instiguem a curiosidade do teu ouvinte a te escutar, porque isso abre o coração dele para te entender.
Então tu desenvolve os teus argumentos, fala, não, tu prova, né? É assim, 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 é porque aconteceu isso, dá um exemplo, é um ótimo caminho. Depois você conclui a tua fala dizendo, isso é verdade e isso não é. E faz isso de uma forma clara, objetiva, fundamentada e fácil de entender. Claro que fazer um raciocínio desses, principalmente se tu é pego desprevenido, não é uma coisa muito fácil. Tu aprende só com a prática. Então, muito cuidado para sempre estar muito bem informado sobre os assuntos, principalmente sobre a tua fé. É muito importante conhecer a fé de vocês, porque senão vocês vão ser atacados e vocês não vão saber se defender. E aí vocês vão ser pegos com as calças na mão. Se tu gostou desse vídeo, comenta e compartilha. E se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo. Fui!